A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Como vocês estão? Mais uma manhã que estamos aqui juntos, estudando a palavra nessa EBDI, me dizem meus irmãos, Escola Bíblica Diária, né? Glória a Deus, é a oportunidade que nós temos. E olha, tem gente aqui que tá longe. Tem a Nayane aqui, a nossa filha, que bênção, que saudade da Nayane. Está lá viajando, está no Nordeste. Aí está chegando aqui, Tiago, meu filho, glória a Deus, a Carlinha, a irmã Helena, Arnalda. Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui no início. A Lica, o André, e aí eu já mexi aqui, olha só. Amém, meus irmãos, que bom estarmos juntos, né? Para esse tempo de estudo bíblico, que é essa proposta, né, irmãos? Aqui o Senhor tem, né, nos dado essa oportunidade de nos debruçarmos sobre a palavra, estudarmos mesmo, né, irmãos? Versículo por versículo, capítulo por capítulo, nós temos estudado juntos. E eu logo na largada eu quero dizer para você, se por acaso, irmãos, você notar que eu estou falando algo que você não ouviu aqui, vai lá no YouTube, os vídeos estão lá. E aí você tem a oportunidade, irmãos, de acompanhar todos os vídeos, né? Aprender, tirar dúvidas. Claro, nós não estamos conseguindo ser tão profundos porque são 25 minutos aqui que nós temos para ler, às vezes, 3 capítulos da Bíblia. Mas eu tenho certeza que vai trazer luz e entendimento sobre alguns assuntos. Amém, meus irmãos? Mas vamos lá. A nossa leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 15, do 25 ao 34, o capítulo 16 de 1 Reis e 2 Crônicas 17. Amém, meus irmãos? Ontem nós fomos ministrados, né, sobre a transição dos reis Jeroboão, Roboão, Abias, Asa e Baza, né? São reis ali de Israel e Judá. Nós aprendemos a divisão dos reinos, né? O Senhor nos ensinou que quando buscamos o Senhor e somos fiéis à sua palavra, Ele abençoa o seu povo. Quando não, né, você vê o povo sofrendo, e é o que nós vamos continuar vendo isso, porque é a história do povo de Israel até o exílio. E aí nós vamos ver como o povo foi se perdendo no meio do caminho, né, irmãos? Você vai ver a diferença entre quem serve ao Senhor e escolhe obedecer a palavra e quem não. Aqui dá para ver de forma bem clara, irmãos, isso. As coisas não acontecem rápido porque Deus é misericordioso e quer que todos se arrependam e encontre Ele, né, encontre a sua palavra, mas você vê que a insistência em viver no pecado faz com que as piores coisas aconteçam no meio do seu povo. Vamos lá. 1 Reis, irmãos, 15, 25. Diz assim, ó. Então, Nadab, do lado de Israel, né? Jeroboão havia morrido, como nós vimos antes, né? Então, vamos ler aqui o que acontece daqui em diante, ó. Nadab, filho de Jeroboão, então, né? O seu filho começou a reinar no seu lugar no reinado de Asa. Então, Asa era o rei de Israel, como nós lemos ontem, e agora quem está reinando é Nadab, filho de Jeroboão. Reinou Israel por 2 anos, e olha só o texto, ó. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu pai, Jeroboão. Persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Então, irmãos, aqui nós temos o maior exemplo de alguém que poderia ter feito o que era certo, e não fez. E o errado, a atitude errada, irmãos, serviu até de exemplo para os seus filhos. E a partir dos seus erros, os seus filhos, né, eles cometem as mesmas iniquidades. Por quê? Porque tem a ausência da palavra. Tem a ausência de Deus, o temor do Senhor não está ali. E o pecado se espalha por dentro de Israel. Uma coisa que nós precisamos ter em mente, irmãos, que o pecado ele gera morte. Quando Paulo ele vai escrever no livro de Romanos, né, e agora nós temos a revelação completa, e Romanos 6:23 está escrito assim, ó, pois o salário do pecado é a morte. É verdade, irmãos. Quando o povo escolhe desobedecer, eles estão vivendo aquilo que Deus já havia dito. Olha, se vocês obedecerem, eu vou abençoar vocês. Presbítero Misael, Andresa. Se vocês obedecerem, eu estarei com vocês. Mas se vocês escolherem desobedecer, se vocês escolherem seguir a vida de vocês errada, de pecado, entenda, eu estou vendo. E aí vai gerar morte, vocês vão viver em guerra. E é isso que acontece com ele, porque o salário do pecado, o valor
pago pelo pecado é a morte. Mas a dádiva, o presente de Deus é a vida. Então, irmãos, é uma escolha, né? A escolha pela ambição de Jeroboão, de não fazer o certo, talvez atender a demanda do povo, né? Porque vamos lembrar a história de Jeroboão. Jeroboão era servo de Salomão. Ele estava lá servindo com Salomão. E aí, Salomão começa a fazer coisas erradas, adorar outros deuses, né? Aí Deus fala assim, ó, eu vou levantar do meio aí dos seus servos alguém que vai tomar o seu lugar. E aí ele fala, o profeta vai lá e fala para Jeroboão, ele foge para o Egito, né? E quando ele volta, com medo do povo ir para Jerusalém, seguir a palavra e tomar o seu reino, coisa que Deus tinha dito que daria a ele não obedeceu ao Senhor, ele criou bezerros de ouro igual àqueles que o povo tinha feito quando saiu do Egito. Então, meus irmãos, e diz que foi aquele bezerro que libertou ele. Pecado, idolatria. Então agora o seu filho está seguindo a mesma coisa. E vamos ver o que acontece no seu reino. Olha isso, ó. 1 Reis 15, 27. Baza, filho de Aias, da tribo de Zacar, conspirou contra Nadab, com 2 anos de reinado. O seu servo fez exatamente igual. Conspirou contra Nadab e assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baza matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baza subiu ao poder, olha isso, ó, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aias, de Ziló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinham cometido e levado Israel a cometer. Então, irmãos, você está vendo o que está acontecendo agora aqui, Márcia, Anselmo, irmã Maria? O povo, eles tiveram a oportunidade de fazer o certo, mas seguiram o exemplo do seu pai. E aí o pecado entrou, e aí um homem lá do meio do exército, um general do exército, se levanta e conspira e mata, porque o pecado, irmãos, gera morte, a ambição. O que nós estamos vendo aqui é a ambição pelo poder, a ambição por ter. Irmãos, não é diferente do que nós, se você ligar agora, abrir o jornal aí, ó, na hora que você terminar essa live, você vai ver o que está acontecendo no nosso país. Porque tem homens presos, homens que se vendem por dinheiro, porque, irmãos, por causa do pecado, da ambição. E isso, irmãos, vai destruindo. E quem nós somos, irmãos? Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos a igreja que não pode se misturar pela corrupção do pecado, que não pode escolher o pecado, irmãos, né? Então existem guerras, irmãos, que não são provações. Existem aflições que não são da vida, né? Que nós temos por sermos descendentes do pecado de Adão. Mas, irmãos, são causadas pelos nossos muitos pecados, por causa dos erros, por causa das escolhas, das ambições, dos desejos pecaminosos. Uma pessoa sem discernimento, sem temor do Senhor, não tem sabedoria para fazer boas escolhas e acaba sofrendo por causa dos seus próprios erros, da ambição do seu pecado. Foi isso que aconteceu com essas famílias. E agora, irmãos, deixou, né, de ouvir a voz de Deus, de fazer o que Deus havia orientado. Porque Deus disse para Jeroboão que ele deveria fazer. Deus orientou, eles tinham a palavra, irmãos. Eles não eram alguém, irmãos, que viveram sempre errados, não. Né? Jeroboão estava lá com Salomão, talvez viu até Davi, né? O texto não deixa isso claro, mas talvez experimentou, viu a boa mão de Deus, viu eles guardando, mas escolheu o erro por causa da sua ambição. Baza também, irmãos, fez o que era errado e seguiu o mesmo exemplo de Jeroboão. 24 anos reinou. Fátima, Márcia, fazendo o que era errado. Vamos ler aqui, ó, Reis 16. Deus sempre levanta, irmãos, um profeta na época, né? Que era assim que a palavra era transmitida, para avisar do reino, para dizer, olha, vocês estão indo no caminho errado, mostrar a direção. E olha só, Deus levanta um para fazer isso para Baza, aquele que assumiu o poder. Olha isso, ó. 1 Reis 16, verso 2. Eu levantei do pó a fim de torná-lo líder do meu povo, Israel. Mas você seguiu o exemplo de Jeroboão. Olha só, Deus está falando. Provocou a minha ira ao fazer o meu povo Israel pecar. Por isso destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baza que morrerem na cidade serão comidos pelos cães. E os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Para eles, irmãos, isso era uma vergonha.
não ter um enterro digno. Era uma vergonha naquela época. Não ter, porque, veja só, você vai lembrar, né, o povo de Abraão, né, Isaac, Jacó, eles foram enterrados todos da mesma capela, era honroso ter aquele lugar, ter a história ali. E aí quando Deus está dizendo, olha, você não vai ter nenhum enterro digno nos seus familiares. Por quê? Por causa dos muitos pecados. A palavra, irmãos, ela é poderosa. E o tempo, né, irmãos, está nas mãos de Deus. Às vezes não vai acontecer, Tânia, no nosso tempo. Foram 24 anos que ele reinou, irmãos, né? Para viver aquilo que Deus tinha estabelecido, para que Deus colocasse, né, aquela situação que tinha estabelecido. Uma morte traumática. Todos querem deixar um legado, irmãos. Mas Deus disse, olha, eu vou eliminar a sua dinastia por causa do pecado. Mas Deus preserva uma família por misericórdia, por amor daquele que permaneceu fiel. Nós temos isso em Davi. De um lado, você está vendo famílias sendo destruídas, arrasadas. E de um outro, você vê Deus preservando já gerações pós gerações, mesmo os filhos talvez errando, por amor ao pai, que era Davi, que permaneceu fiel. Você está entendendo? A ótica de Deus, Deus é misericordioso com aqueles irmãos que obedecem a sua palavra. 1 Reis, capítulo 16, verso 6, veja, ó. Quando Baasa morreu, se reuniu com seus antepassados, foi sepultado em Tirse e seu filho Elá foi seu sucessor. Mas vamos ver aqui ó, o que aconteceu com Elá. Ó. Como, né, nós vimos, irmãos, só para você não perder a conta, tá? Então agora, né, quem está reinando aqui é Elá e continua sendo Asa reinando lá em Judá. Vamos ler aqui, ó. Elá, filho de Baasa, começou a reinar no 26º ano do rei Asa, rei de Judá. Reinou em Tirse por 2 anos apenas. Então Zinri, comandante de metade dos carros de guerra do rei, então olha só quem era. Era o comandante dos carros do rei, né? Conspirou contra ele. E certo dia em Tirse, Elá estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio. Zinri entrou, feriu Elá e o matou. E aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zinri se tornou o sucessor de Elá. Então o que acontece aqui, irmãos? Aquilo que a palavra tinha dito. Mas o que eu quero frisar aqui, irmãos? 2 anos, mais uma conspiração. Uma nação imersa no pecado, esse é o resultado. Por isso, irmãos, nós precisamos ter em mente que nós não podemos nos apropriar das práticas seculares, das práticas mundanas, irmãos. Olha só, irmãos, de um lado você tem alguém com um reino próspero, seguindo, porque temeu ao Senhor. Por mais que Asa no final do seu reino tenha errado, como nós já vimos. Mas, irmãos, aqui 2 anos, morte, conspiração. E você vê que o rei, ao invés de estar ali, né, comandando, ele estava o quê? Se embebedando. Morreu se embebedando com o seu servo, matando. Por quê? Porque o pecado, irmãos, um abismo vai chamando o outro, né? Um abismo vai chamando o outro. Salomão, irmãos, só não morreu assim porque Deus preservou, por causa de Davi. Porque senão também teria morrido, porque Jeroboão se levantou. Mas Deus disse, olha, eu não vou deixar que você morra porque eu amo Davi. Porque senão o fim dele seria o mesmo. Irmãos, o pecado gera a morte. O pecado gera a morte. Agora, irmãos, em Israel, Zinri assumiu o poder. Mas também por pouco tempo. Vamos ver aqui, ó. Quando Zinri viu que a cidade, olha, 1 Reis 16, 18. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do Palácio Real. E olha isso, ó. Ateou fogo ao edifício e morreu em meio a chamas. Suicídio, irmãos, praticamente. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinham cometido e levado Israel a cometer. Um pecado leva ao outro, irmãos. Você pode ver que não é, irmãos, um caso isolado. Sai um reino, entra outro. E o engraçado é que você não vê o povo se levantando contra. Não, vamos voltar. Vamos pegar os livros, vamos voltar a estudar. Não. O povo, irmãos, continua seguindo as práticas, né? Filho após filho, né? Então, irmãos, aqui vem uma importância para nós que somos pais aqui, irmãos. Os pais que estão aqui têm uma importância de ensinarmos, irmãos, falarmos do amor de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando ensinarmos, os nossos filhos vão se lembrar.
Ele pode lá na sua vida escolher o caminho errado, mas lá, a hora que ele tiver, ele vai falar, eu lembro quando meu pai falava. Esse é o nosso papel, irmãos, ensinar, falar a palavra, proclamar para quê? Para que em algum momento o Espírito Santo, que é poderoso para convencer, faça e traga à memória aquilo que ensinamos, a palavra que foi pregada. Aí a importância, irmãos, de lermos, estudarmos diariamente. Para quê? Para que a corrupção não tome o nosso coração. Para que o pecado, não tome o nosso coração. Você está entendendo, meus irmãos? Está fazendo sentido o que Deus está falando conosco? Então, meus irmãos, nós não nos misturamos e não somos como o mundo é. Não, nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Amém? Olha só, 1 Reis 16, 21. Então, Zinri foi lá, tomou o poder, colocou fogo no palácio. Agora, irmãos, não tem mais alguém para reinar no lugar. E aí, o que vai acontecer? Vai se formar os partidos políticos. Olha lá, vamos ler aqui. 1 Reis 16, 21. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar rei Tibni, filho de Ginade, e a outra metade apoiava Onri. A Bíblia não deixa claro se esse Onri era filho, né, de Zinri, porque a Bíblia não traz o seu pai. Mas os partidos de Onri derrotaram os de Tibni, filho de Ginade. Tibni morreu e Onri se tornou rei. Provavelmente o partido estava ali, depois que caiu, ele foi lá e tomou e se tornou rei. E aí, irmãos, preste atenção. Enquanto isso, irmãos, Asa, só para você não perder a conta, nós estamos com 2 reinos divididos, né? Nós temos o reino de Israel e agora Judá. Asa está reinando em Judá, e agora quem se levanta aqui é esse Onri, né, para reinar sobre Israel. E aqui vai acontecer algo importante na história, irmãos. Algo que nós precisamos, nós já sabemos, lemos muitos os evangelhos, né, de Jesus, e você vai entender o que está acontecendo aqui na história, para quando você ler lá, você entender a história, tá? Olha o que está acontecendo aqui, Onri, vamos ler aqui, 1 Reis 16, 24, Onri comprou de Semer o monte de Samaria por 70 quilos de prata e construiu ali uma cidade e chamou de Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Você está entendendo o que está acontecendo agora? Agora está se formando o que lá na frente, irmãos, nós vamos conhecer como samaritanos. Eles estão montando ali a cidade, né? Então, dali nasce a capital, que seria agora a capital de Israel, e logo, né, os samaritanos, né, da época bíblica, o exemplo que a gente tem assim bem notório é a mulher samaritana que está no tanque quando Jesus vai estar lá. Então, quando começa em Onri, que compra esse templo, e Semer era o dono e dá o nome. Então a gente entende até o nome, porque Samaria, né? E aí você vai entender porque os samaritanos não se davam com os judeus. Por quê? Porque agora, lembra, se dividiu. Então, Judá está aqui, que é uma tribo, as outras 10 tribos aqui, né? E agora eles estão montando a nova capital, que é Samaria. Onri, irmãos, fez tudo o que era errado. Fez tudo que não deveria fazer. Vamos ler aqui, irmãos. 1 Reis 16, 25. Olha. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. E olha só um detalhe. Preste atenção, Aninha. Olha isso, pior que todos os reis antes dele. Irmãos, ele não só fez o que era errado, mas ele foi pior, irmãos, que os outros reis. Irmãos, seguiu práticas piores, né? Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e todos os pecados que tinham cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Você está entendendo, irmãos? O povo continuou errando. E ele ainda foi pior, porque um pecado leva a outro, irmãos. Então eu não sei se você está vivendo alguma situação de pecado, mas hoje Deus está dando a oportunidade, está nos instruindo, dizendo assim, para com o pecado. Abandona essa atitude pecaminosa da sua vida. Diga não ao pecado que tem te corrompido, te levado à morte, sabe? Às vezes você olha, quando você vê, eu fiz, mas depois veio aquele vazio, aquela tristeza. Irmãos, isso é fruto do pecado. O pecado gera esse vazio, gera essa tristeza no nosso coração, mas a presença de Deus nos enche, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz satisfação. Então rompa com o pecado. Você não está lendo esse texto para falar, esse texto que pesado, né?
né, a palavra de hoje. Não, irmãos, é Deus trazendo luz para dizer assim, não viva mais baseado no pecado, viva pela palavra. É a palavra que tem que conduzir os nossos dias, é a palavra que tem que ser o norte da nossa vida, porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vivamos, irmãos, pela dádiva do Senhor, vivamos pela palavra do Senhor que nos sustenta e nos dá força. Amém, meus irmãos? Aleluia! Sabe qual é o preço, irmãos? É saber o que é certo, irmãos. O preço é saber o certo e optar e não fazer o errado, irmãos. Esse é o preço que nós pagamos. Vamos viver o certo. Sabe? Você sabe o que é certo, o pecado vai bater na sua porta. Não crie ídolos, irmãos. Adore apenas o Senhor. Ele reinou, irmãos, por 12 anos. E aí, irmãos, nós vamos caminhar aqui, ó, para alguém que foi pior que ele. Você pode falar, pastor, pode ficar ruim? Pode. Pode ficar pior? Pode, irmãos. Por quê? Porque um pecado gera outro. Quando você vê, irmãos, o ser humano cometendo, assim, atrocidades, sabe? Às vezes você vê pegando uma criança, fazendo coisas erradas, às vezes, né, pegando um idoso. Quando você olha aquelas coisas que você fala assim, não é possível, o que estava na cabeça, irmãos? É o pecado. Fruto do pecado, irmãos. E olha isso que o pecado faz. Ó, 1 Reis 16, 29. Acabe, filho de Onre, começou a reinar em Israel no 30º ano do reinado de Asa. Asa continuava lá, irmãos. E todos esses reis aqui, ó, morrendo, conspiração, guerra, porque o pecado estava lá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só aqui, ó. Pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Ou seja, irmãos, Acabe agora, irmãos, ele é o mesmo Acabe lá do profeta Elias, tá? Daqui a pouco nós vamos chegar lá naquela história. Mas agora olha o que está acontecendo, irmãos. Ele se casa com quem Deus disse que não era para eles se misturarem, né? E Deus fala, olha, tira esse povo de vocês, não se misture, porque vocês vão adorar as práticas dele. Deus disse lá no início. Irmãos, Deus nos avisa, irmãos. É a mesma coisa quando Deus diz assim para você, olha, meu irmão, eu vou trazer aqui para os nossos dias. Cuidado, irmãos, com você se embebedar. Cuidado, vamos trazer coisas práticas para nós, irmão. Vamos deixar a palavra também pegar na gente aqui. E aí você fala, não, mas um cálicezinho, não tem problema. Só que 1, 2, 10, 20, 30, você está bêbado. E aí, irmãos, a palavra está agora se cumprindo, essa palavra na nossa vida. Às vezes, irmãos, a mentirinha, pega nada, sabe? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma mentirinha lá, sabe? O olhar, é um olhar do negocinho aqui, é um videozinho ali, é olhar isso aqui, e aquilo vai gerando corrupção. E quando nós, irmãos, notarmos, nós já estamos imersos no pecado. A vaidade, uma vaidadezinha aqui, uma vaidadezona ali, quando daqui a pouco, irmãos, você jamais não escuta mais o Senhor. Agora você é guiado pelo seu próprio coração e pelo seu próprio desejo. Foi o que aconteceu aqui. Acabe, irmãos, casa com Jezabel, essa mulher influencia na sua vida, né? E ele começa a fazer tudo que é errado. Casou com a mulher, Rosana, e começa, irmãos, a adorar aquilo que Deus disse que não era nem para ter, que só adoraria um único Deus. Olha só o que Acabe faz, 1 Reis 16, 32. Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste à deusa Azerá. Fez mais coisas, olha isso, ó. Ele fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, em todos os reinos de Israel antes dele. Se tem alguém que pecou com gosto, foi esse homem, Kelly. Rosana, foi esse homem. Esse homem, irmãos, e nós podemos tirar uma lição, irmãos. Pequenos atos de pecado, eles crescem, irmãos, quando as pessoas elas não olham para trás, não vê, né, aquilo onde errou e precisa se converter, ele não olha, os pecados vão crescendo, irmãos. Tudo começa com algo sem problema. E no final você vê uma nação, filhos imersos no pecado. Todos sabiam, irmãos. Quer ver, ó? Que quando Deus deu ao povo Jericó, vocês vão lembrar dessa história. O povo rodeou lá Jericó, né? As muralhas caíram e Deus disse assim, olha, nunca mais Jericó será construída. No reino de Acabe, olha o que acontece, ó.
1 Reis 16:34. Durante o reinado de Acabe, Eiel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Aquilo que Deus tinha dito para não fazer. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a construção e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Zegube. Tudo isso, olha só, tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Deus tinha dado a palavra, não obedeceram, não guardaram, começaram a construir Jericó, os seus filhos começam a morrer. Irmãos, são escolhas erradas que levam à morte, às vezes, dos nossos filhos, dos nossos descendentes, dos nossos amigos. Irmãos, escolha o certo. Viva pela palavra. Amém, meus irmãos? E eu já estou caminhando para o final. Agora, 2 Crônicas, irmãos, nós vamos só dar uma olhadinha lá em Judá, né? Ficamos só em Israel, vamos dar uma olhadinha lá em Judá. 2 Crônicas 17:1 e 3 ao 6, diz assim, ó. Josafá, filho de Asa, foi sucessor. Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Agora preste atenção. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. E todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá. E ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor e removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá. Você está entendendo a diferença, irmão? Lá, guerra, morte, corrupção, coisa errada. Aqui, ele escuta o Senhor. E por que ele escutou o Senhor? Ele teve fama, foi respeitado, foi próspero. Aonde está a bênção, irmãos? Na obediência à palavra. O que tem que ficar, irmãos, da história bíblica? Que a bênção está em obedecer. Nós estamos lendo bastante história rica do povo. Mas, irmãos, o início do reinado de Asa foi uma bênção. No final ele errou um pouquinho, né? Nós sabemos, né? Preferiu seguir a condição financeira, o exército, dinheiro, deu dinheiro lá para proteger ele. Mas, irmãos, qual é a diferença? O que a Bíblia está nos ensinando? Né? Por que essa história está aqui? Porque quem ama o Senhor, irmãos, é quem prospera. Quem obedece o Senhor em tudo é quem prospera. E aí, olha só o que ele faz, irmãos. Olha só, eu já estou caminhando para o fim, tá, meus irmãos? 2 Crônicas 17:7, ó. No terceiro ano do reinado, ele enviou oficiais, Ben-Hali, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías. Para quê? Olha, para ensinarem todas as cidades de Judá. Ele manda, pessoas para ensinar, né? Em todas as cidades. As pessoas vão lá ensinar a palavra, irmãos. Todos os lugares. É o que nós temos feito aqui todos os dias, ensinando, aprendendo a palavra juntos, irmãos. E olha só o que acontece. O que eles vão ensinar? Vamos ver. 2 Crônicas 17:9. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Olha só o que acontece. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Você sabe aquele texto, nessa guerra vocês não vão precisar guerrear? É isso que está acontecendo, irmãos. O povo começou a sentir medo. Não sabia nem o que estava acontecendo lá, mas eles estavam aqui ensinando a palavra. Por ter obedecido ao Senhor, irmãos. Por ter obedecido, ensinado a palavra. Deus passou a cuidar deles. Eles não tinham necessidade de guerrear porque Deus colocou temor, medo nos vizinhos. Porque Deus é poderoso. Deus faz isso, irmãos. É Deus quem cuida, irmãos, de nós. Agora, só aplicar na nossa vida para encerrarmos. Às vezes você está inseguro, com medo. Com medo no trabalho, com medo em casa. Deus está mandando dizer a você hoje, Ele continua te guardando. Guarde a palavra. Viva para a palavra. Não tem, irmãos, império das trevas que possam contra o escolhido do Senhor. Contra aquele que escolhe viver para o Senhor. O inferno pode se levantar, irmãos. Situações podem se levantar contra você. Mas guarde, fique na palavra. Porque Deus é quem te protege. Deus quem cuida de você. É Deus quem zela pelos seus filhos. Mas qual é o segredo, irmãos? Guardar a palavra. Amém, meus irmãos? E aí ele termina com um exército grande, né? E com a força militar. Nós vamos continuar essa história amanhã, né? Que seja assim a nossa vida, irmãos, marcada pela palavra. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor.
Vamos pedir que o Senhor nos dê graça para obedecer, para que não tenhamos o caminho de Israel, mas sim de Judá, né? Que até aqui, né? Que escolheu obedecer ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós aprendemos hoje com a sua palavra. O Senhor nos ensinou, Pai. Nos fez ver, Senhor, que uma nação que comete um pecado seguido do outro, ela vai se corrompendo ao ponto, Senhor, de, no seu fim, esquecer das práticas que o Senhor nos ensinou. Mas uma nação, Pai, um povo que escolhe se debruçar pela sua palavra, aprender a sua palavra, é quem prospera, é quem, Senhor, o Senhor guarda, é para quem não vai se envolver, Pai, em guerras, é onde a família vai viver em paz. Pai, que nós possamos olhar para a sua palavra, perdoar, Pai, aqueles que nos ofenderam, amar, Senhor, as pessoas, e, Pai, viver, Senhor, a dádiva de Deus que é a vida eterna. Pai, que o salário do pecado, Senhor, o salário do pecado que é a morte, não, Senhor, entre mais na nossa vida. E às vezes, Senhor, eu sei que a morte física ela vem, mas pior, Pai, é estarmos vivos, mas vivendo como mortos. Que possamos, Senhor, viver a dádiva do Senhor, viver nessa vida, Senhor, que ainda assim é limitada, porque temos no corpo, Senhor, caído, mas como se estivéssemos vivendo a vida eterna. Esse é o propósito de estarmos aqui. Olharmos para a sua palavra e obedecermos ela, Senhor, para desfrutarmos, Senhor, dos prazeres do reino que há de vir. Pai, nós agradecemos por esse tempo, te louvamos, Senhor, pela essa igreja que se reúne todos os dias às 6 horas da manhã para estudar a sua palavra. Nos dê força, nos dê ânimo, Senhor, para estar aqui todos os dias, para, Senhor, não nos desfalecermos, Senhor, no cansaço, na luta do dia a dia, mas que possamos permanecer unidos, Senhor, crescendo, aumentando o número de pessoas que amam o Senhor e querem aprender com o Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero só deixar aqui, né, aqueles convites para os irmãos. Então, meus irmãos, sábado agora, para as irmãs que estão aqui, nós teremos o MQVO às 10 horas da manhã, né? Então, as irmãs que podem, vamos estar juntos lá na nossa igreja, na onde Avenida do Tabuão, 3659, aqui em São Bernardo. E domingo, irmãos, se você deseja estar conosco, ouvir uma palavra, você vai conhecer essa irmandade aqui, boa parte dessa irmandade que congrega aqui conosco. Então vem estar conosco às 10 horas da manhã no domingo, né, na Igreja Brasil para Cristo, aqui na Avenida do Tabuão, 3659. Vai ser uma bênção se eu puder receber. E aí você vem e me fala, ó, pastor, eu vi a live lá ou no YouTube, e aí você pode falar, me procura lá e eu quero te dar um abraço, tá bom? Irmãos, nós temos essa live de oração todos os dias às 6 horas. E lá no YouTube eu vou pedir, se você ainda não me segue, me ajuda lá. Vai lá, roger.marques, siga lá, compartilhe, peça para mais pessoas seguir, para que sejam ministradas por essa palavra. Amanhã a nossa leitura vai ser 1 Reis 17 ao 19. Amém, meus irmãos? 1 Reis 17 ao 19. Que Deus abençoe. Um ótimo dia para os irmãos. Bom descanso. Bom descanso e bom trabalho, né? Deus abençoe.